Andam procurando a razão de viver. Neste mundo mal querem paz conhecer. Fazem seus caminhos tentando achar algo que na vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma vida nova Ele pode te dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma vida nova Ele pode te dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Olá, querida congregação da Cruz, vocês já me conhecem, eu sou o Miguel, estudante do 6º ano, e nesta noite estou mais uma vez com vocês para este momento de estudo bíblico, Todas as terças de noite, então, nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus. E hoje, em especial, eu quero compartilhar com vocês um tema que eu também vou pesquisar. Nós agora, nessa reta final do curso do 6º ano, dessa pós-graduação, nós temos que escrever um artigo, e o tema da minha pesquisa, do meu artigo, ele é o testemunho cristão na pós-cristandade. Então, com base nessa pesquisa, eu já li bastante coisa, estou começando a escrever o artigo, mas quero já, enfim, dar um spoiler daquele que será o meu artigo, eu irei aprofundar ainda o meu estudo, mas com base nas minhas leituras que eu já fiz até aqui, eu quero também compartilhar com vocês algumas informações que, na verdade, são bem importantes e bem relevantes para os dias que nós vivemos hoje. Então, o tema que eu quero propor para esse nosso momento, essa nossa noite, é a seguinte pergunta, a seguinte reflexão. É possível testemunhar a fé cristã em um contexto de pós-cristandade? É sobre essa pergunta que nós queremos refletir um pouco ao longo deste nosso momento devocional, desse nosso estudo desta noite. Antes de darmos início a esse estudo, quero também convidá-los para um momento de oração. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos por mais um dia, por teres nos protegido e guardado e por teres nos dado tudo aquilo que precisamos para o corpo e para a vida. Te agradecemos de forma muito especial pelo dom da salvação, pela graça, pelo perdão que em Cristo tu nos concedes dia após dia. Te pedimos, querido Pai, que estejas de forma especial conosco neste momento em que queremos estudar a tua palavra, estudar a respeito do testemunho da fé cristã nestes dias tão difíceis que nós vivenciamos. Que possamos ser orientados e guiados pelo teu Espírito Santo, para que também, por ti capacitados, possamos testemunhar a fé cristã em nossos dias. Esteja conosco, abençoa-nos, orienta-nos e capacita-nos. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, eu vou projetar a minha tela aqui para que nós possamos, então,
dar início a esse momento de estudo. Pronto, vocês já devem estar vendo, né, a projeção, o slide. Então, o tema, como eu já havia mencionado, né, então o tema é esse: é possível testemunhar a fé cristã em um contexto de pós-cristandade? Vamos, então, tentar responder essa pergunta ao longo, então, dos próximos minutos. Sem dúvida, esse é um tema que, enfim, poderíamos ficar horas e horas falando sobre isso, mas eu quero, enfim, trazer esses aspectos de maneira mais resumida nessa noite, então. E antes de qualquer coisa, nós precisamos responder a uma pergunta, né? Uma outra pergunta: o que, afinal, é pós-cristandade, né? Vocês ouvindo, vocês talvez devem ter feito essa pergunta, né? O que, afinal, significa isso? O que é pós-cristandade? Bom, pós-cristandade não significa que agora, digamos, não exista mais cristianismo, que não exista mais fé cristã. Mas, na verdade, quando nós falamos em pós-cristandade, nós estamos nos referindo ao que nós estamos vivendo hoje em dia, que é a perda de espaço que a igreja vem sofrendo, né, a cada vez mais, né, ano após ano. Parece que a igreja vem perdendo cada vez mais espaço, seja tanto como influência pública, né, como também em sua influência na cultura como um todo, né? Durante muito tempo, né, leis e constituições de países inteiros, principalmente no Ocidente, né, que inclui Europa e América, foram formuladas a partir de princípios éticos e morais cristãos. Mas isso, pouco a pouco, vem mudando, né? Muitas coisas, né, comportamentos, por exemplo, que há alguns anos atrás eram inaceitáveis, a maioria das pessoas havia um consenso de que certos comportamentos, certas práticas eram inconcebíveis. Hoje já não é mais assim. Hoje já muita coisa está sendo liberada. Coisas que a Bíblia, os princípios cristãos, princípios éticos e morais cristãos condenam, hoje já é visto como normal, né? Leis que enfim, contrariam a vontade de Deus para a vida do ser humano, elas também já estão, enfim, estão deixando de existir, leis estão sendo alteradas para satisfazer não mais o que a vontade de Deus requer para o ser humano, mas aquilo que o próprio ser humano quer. Então, cada vez mais a igreja, né, o cristianismo vem perdendo espaço, seja na esfera pública, né, como também no âmbito cultural, né? Então, hoje nós não sofremos nenhum tipo de perseguição aberta, mas existe sim uma perseguição velada, como uma espécie de zombaria a quem vai para a igreja, quem é cristão é muitas vezes ridicularizado, é zombado, enfim, né? Isso, né, também é uma espécie de perseguição. Não é uma perseguição aberta, é uma perseguição velada. Então, parece que o cerco está se fechando. Cada vez mais a igreja vai perdendo espaço. E justamente isso é o que nós chamamos de pós-cristandade. Ou seja, a cultura à nossa volta, né, enfim, as autoridades instituídas, elas já não estão mais fundamentadas e embasadas nos princípios morais, éticos, nos princípios cristãos. Então, a cultura deixou de ser cristã. Isso é a pós-cristandade. Seguindo adiante, então, e rapidamente, para a gente entender como nós chegamos até aqui, né, como é que nós chegamos nesse período pós-cristão, né, de pós-cristandade. E aí é bom a gente fazer um panorama histórico geral, né, da história do cristianismo, da história da igreja cristã como um todo. E aí nós precisamos considerar que essa atual situação que nós vivemos, ela é reflexo ou resultado
do fim do casamento entre a igreja e o Estado. Mas aí talvez você se pergunte, mas como assim? Estado e igreja já foram casados e eu nem sabia? De fato, claro que isso é uma imagem, né, uma figura ilustrativa que se usa, né? Mas quando se fala em casamento entre igreja e Estado, se fala justamente dessa proximidade muito íntima, onde, né, muitas vezes foram confundidos os próprios papéis, porque nós sabemos de Lutero, a teologia luterana, Lutero, né, bateu bastante nessa tecla que uma é a função do Estado, outra é a função da igreja. E precisa haver uma distinção. A igreja, ela prepara pessoas para a vida eterna, né? Ela anuncia a palavra do perdão e da salvação, sem no entanto, negligenciar a realidade concreta e terrena deste mundo, porque Deus criou esse mundo bom e Deus, em Cristo, redime a nós e também a criação. Então, a igreja anuncia a verdade eterna, mas ela não negligencia a realidade presente. Mas agora, a função do Estado é justamente, é unicamente terrena, para o aqui e para o agora, né? É zelar pela ordem, pela decência, né? Pela segurança, enfim, esse é o papel do Estado. Então, há uma distinção. São papéis diferentes que tanto a igreja como o Estado exercem. E o casamento entre igreja e Estado é justamente períodos da história, e a gente vai ver, né, quanto tempo durou esse período, em que houve uma proximidade tão grande, em que muitas vezes houve uma confusão entre o papel da igreja e do Estado, onde muitas vezes a igreja assumiu o papel do Estado e o Estado assumiu o papel da igreja. Então, inversão de papéis, confusão. Como é que tudo isso aconteceu? Nós temos um período pré-Constantino. Né? Os primeiros 300 anos foi o período em que a igreja surgiu. Né? Surgiu a igreja cristã, Cristo esteve no mundo, nós temos os relatos dos evangelhos, e a partir disso, Cristo foi morto, ressuscitou, e aí então, a partir disso, no Pentecostes, se dá início à igreja cristã. E aí nós temos as cartas, o apóstolo Paulo, enfim, o nascimento, o surgimento da igreja cristã, e os 300 primeiros anos da história da igreja foram anos difíceis, de perseguição, onde a igreja não era conhecida. E foi um período bem difícil porque a igreja ela foi perseguida. Muitos cristãos foram mortos por causa de sua fé. E aí, esse período, digamos que seria o período pré-constantiniano, ou pré-cristandade, pré-cultura cristã. Então, quando tudo muda, então, quando Constantino, que era o imperador romano na época, ele se converte à fé cristã. Constantino, então, foi o primeiro imperador a declarar liberdade religiosa aos cristãos, e com isso, os cristãos passaram, ao contrário de anteriormente, quando eles eram perseguidos pelo império, agora o império começou a favorecer os cristãos. Para vocês terem uma ideia, foi Constantino que convocou o primeiro grande concílio universal da igreja, o concílio de Niceia, onde inclusive foi dado o pontapé inicial para o que nós hoje conhecemos como credo de Niceia, o credo niceno, né? Então, né, houve uma mudança drástica. Enquanto anteriormente o império perseguia os cristãos, agora o império passou a favorecer, conceder vantagens para os cristãos. E depois, após Constantino, outro imperador chamado Teodósio, ele declarou a religião cristã a religião oficial do império. Antes o império era pagão, e de repente agora o império se torna um império cristão. Isso foi bom. Foi bom, trouxe muitos benefícios, até porque agora a igreja não tinha mais essa preocupação ela não seria mais perseguida, porque anteriormente ela foi muito perseguida, ela já não tinha mais essa perseguição. A perseguição, então, ela foi extinta, e agora nós poderíamos imaginar que os cristãos agora estariam livres para, então, testemunharem a fé e se dedicarem cada vez mais à proclamação do evangelho. De fato,
houve muitos benefícios. No entanto, infelizmente, a igreja acabou se acomodando, né? A igreja passou a desfrutar de certos privilégios, né, da própria corte imperial. Então, surgiu toda uma aristocracia imperial, e isso, inclusive, eu já comentei também com vocês num estudo, quando eu fiz um estudo sobre Eusébio de Cesareia, né? Quem acompanhou aquele estudo talvez se lembre. Mas, então, a igreja acabou se acomodando em muitos aspectos e se afastando da essência doutrinária, do ensino bíblico autêntico e verdadeiro. Negligenciou muitos assuntos e assim por diante, acabou se afastando das próprias pessoas mais comuns. Só que aí, então, esses privilégios eles foram aumentando, e aí chegou um tempo em que ser cristão conferia certo status no império. E com isso, obviamente, isso levou com que muitas pessoas se declarassem cristãos, mesmo sem crer em Cristo. Por quê? Porque elas queriam os privilégios que o fato de ser cristão concedia o império, os privilégios que o império concedia a quem fosse cristão. Então, a cultura, ela se tornou cristã, né? Você nascendo dentro do império, é claro que mais tarde o Império Romano ele acabou sendo extinto, mas aí nós temos o surgimento de países, enfim, toda a Europa ela acabou se tornando cristã, uma cultura que se tornou cristã. E aí, então, você nascia em determinado país na Europa, e depois a Europa, ela povoou, né, ela colonizou a América. Então, o que nós hoje chamamos de Ocidente é a Europa e a América colonizada pelos europeus. Então, todo o Ocidente se tornou cristão. Você nascia no Ocidente, crendo ou não em Cristo, você era considerado cristão. E é isso que nós chamamos de o período de cultura cristã, ou o período da cristandade, que é o período em que tudo girava em torno de Deus, tudo girava em torno da fé cristã. Ninguém contestava o fato de ir para a igreja, né? Todo mundo tinha uma igreja, era uma questão nem tanto de zelo pela palavra, mas muitas vezes era muito mais uma questão cultural, é prática, né? Nós temos e vamos para a igreja porque é um ritual que se tornou hábito, né? Ninguém questionava a existência de Deus, né? Todos os estudos, na escola se estudava a Bíblia, nas universidades se estudava em torno de Deus, da doutrina de Deus, princípios teológicos, bíblicos, enfim. Deus era o centro da atenção. E esse período, isso começou lá com Constantino, esse período, lá por volta do ano 310, 325, né? No início dos anos 300. E esse período ele durou 1.500 anos, né? E ele começou a ter fim, a estremecer essa relação íntima, esse casamento entre igreja e Estado, com a ascensão do iluminismo que aconteceu no século XVIII, né? Então, lá começa a se estremecer. O que é o iluminismo? O iluminismo é justamente um período em que começou a se questionar essa prática. Poxa, mas ir à igreja? Por que eu vou à igreja? Né? Em que começou-se a se questionar a existência de Deus, da fé cristã, dos princípios éticos e morais bíblicos. E aí, o que aconteceu? O iluminismo, aos poucos, ele foi tirando a fé Deus e a fé cristã do centro e colocando a razão, o homem, né, o ser humano e a razão humana no lugar de Deus e da fé cristã. Então, houve uma mudança. Deus começou a ser questionado. Né? Vários filósofos que questionam a existência de Deus, né? A própria prática, o próprio cristianismo é questionado. Então, isso acontece com o iluminismo. Então, o iluminismo, ele começa lá que começa esse processo de divórcio entre do casamento entre a igreja e o Estado. E hoje, e assim gradativamente, ano após ano, século XVIII lá, né, faz uns 200, 300 anos atrás, quando teve início esse movimento, e sem dúvida os reflexos mais concretos disso, nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Então, o período geral da história da igreja, nós poderíamos amplamente dividir nesses 3 estágios.
o período pré-Constantino, é um período em que a igreja ainda não era conhecida na cultura e ela foi perseguida. Depois, o período constantiniano, que são esses 1500 anos em que a cultura ocidental se tornou cristã. E aí, então, a partir do iluminismo, nós temos a pós-cristandade, onde pouco a pouco a fé cristã ela vai perdendo o seu espaço. Então, a fé ela não era mais... Durante esses 1500 anos, a fé era considerada algo público, relevante para cada coisa do dia a dia, para a esfera pública, para a esfera cultural, para tudo. E com o iluminismo, essas questões foram questionadas e a fé ela foi, digamos que, privatizada, ela foi transferida para o âmbito privado. Cada um tem a sua fé, você pode crer, você tem a sua igreja, mas a fé agora, a palavra de Deus, a teologia, ela não vai ter mais espaço nem voz no âmbito público, nem no âmbito cultural. Cada um pode seguir o seu caminho, seguir o seu Deus, enfim, seguir a sua fé, mas isso não pertence mais à esfera pública. Então, isso, o que começou lá há uns 200, 300 anos atrás, no século XVIII, como iluminismo, resultou naquilo que nós hoje conhecemos como pós-cristandade, nesse período em que a igreja vem perdendo espaço. E aí, então, diante disso, o que fazer? Nós estamos perdendo espaço, um espaço que nós tínhamos. Afinal de contas, isso é bom ou é ruim? Né? Obviamente que nós não vamos aqui dizer, nossa, isso é bom, isso é maravilhoso. Claro que não é bom. A gente perder espaço, a gente agora ficar reprimido não é legal, não é bom. Mas nós também precisamos considerar que crises, elas também podem proporcionar oportunidades. E não olhar apenas para o aspecto negativo, de a gente, agora a gente está perdendo espaço, o mundo parece que está nos cercando e está tudo perdido? Não, não está tudo perdido. E aí, então, diante, a questão que surge é o que fazer, então, como agir, como encarar essas oportunidades. Se sim, por um lado, isso é ruim, mas pode ser também encarado como uma oportunidade. Como, então, aproveitar da melhor maneira possível essa oportunidade, essa nova situação, como uma oportunidade para testemunhar a fé. E aí, né, alguns autores que eu já li, eles falam que muitos cristãos, diante desse novo cenário, desse novo contexto, eles adotam dois tipos de postura. Um que seria a postura de exílio, né? O que seria o exílio? O exílio, agora, aqueles cristãos que adotam a postura de exílios, eles vão chegar agora, vão ver essa nova realidade, vão se assustar e vão achar, nossa, o mundo está mal, né? Está cada vez mais hostil ao cristianismo. Então, o que nós precisamos fazer? Vamos nos afastar do mundo, vamos nos isolar. Vamos agora só nos relacionar com pessoas da igreja, nos reunir na igreja e nem vamos nos misturar com esse mundo, porque esse mundo é mau. Será que essa é uma boa maneira de aproveitar a oportunidade? Outros cristãos, no entanto, adotam uma postura totalmente contrária. Né? Eles já querem, eles veem essa realidade hostil e com isso e aí se assustam com essa perda de espaço que foi acontecendo, que vem acontecendo gradativamente, e com isso ficam assim, nossa, a gente está perdendo um espaço que era nosso, mas a gente não pode admitir que isso aconteça. Então vamos conquistar o mundo, vamos transformar o mundo através da força, nem que para isso a gente tenha que impor a Bíblia, impor os princípios éticos e morais cristãos, a fé cristã, através da força, através da coerção, da imposição. E aí, novamente, eu pergunto, será que essa é a maneira correta de aproveitar a oportunidade que essa nova realidade está nos deixando? Não. Nem exílio, nem conquista. Né? Os autores que eu li nesse sentido, eles dizem que nem o exílio, nós não podemos nos isolar e nos afastar desse mundo. É claro que nós não podemos nos deixar seduzir, mas agora nós precisamos ir ao encontro desse mundo que precisa daquilo que nós temos, a fé, Cristo, o Senhor e Salvador de todos os seres humanos.
E também não adianta tentar conquistar, impor, conquistar à força. Não é esse o caminho. Jesus não fez isso. Qual é, então, o caminho? O que devemos, então, fazer? E aí eu quero convidá-los para nós olharmos para o que fizeram os primeiros cristãos. E aí, se nós olharmos para o contexto cultural e público no qual viveram os primeiros cristãos, nós perceberemos que ele era muito semelhante. Culturalmente, publicamente, a sociedade ela era muito parecida com os dias de hoje, né? A cultura ela era hostil ao cristianismo e muito hoje, se a cultura se torna hostil ao cristianismo, as pessoas pelo menos conhecem, sabem de onde vem a religião cristã, a fé cristã, ela tem uma trajetória. Mas os primeiros cristãos, a igreja era algo totalmente novo, a fé em Cristo era algo novo. Por mais que sim, né, a fé do Novo Testamento é uma continuidade da fé do Antigo Testamento, porque o pessoal do Antigo Testamento creu na promessa, que era Cristo. Cristo é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Nós cremos na promessa que se cumpriu, Cristo veio. Então, a fé é a mesma, mas existe sim uma mudança, uma nova realidade. Então, os primeiros cristãos viveram em um contexto cultural hostil ao cristianismo. E eles não tinham voz alguma na esfera pública. Hoje, a igreja cristã parece que vem perdendo espaço público de se manifestar publicamente. Mas os primeiros cristãos, eles não tinham espaço nenhum. As autoridades da época, o império perseguia os cristãos. Eles não tinham governantes cristãos, eles não tinham senadores, deputados, nada. Eles não tinham espaço público algum. A cultura, ela era promíscua. Havia uma promiscuidade sexual, descaso com as necessidades básicas. Mulheres eram desprezadas, crianças, viúvas, enfim. Era assim um descaso total com a própria humanidade das pessoas. Então a cultura, o contexto era totalmente hostil. E em meio a isso, a igreja foi crescendo. E aí nós temos o relato de Atos capítulo 2, versículos 44 ao 47. Eu quero rapidamente fazer essa leitura para vocês, porque esse é um texto muito significativo. E vocês verão que esse texto ele nos dá uma breve ideia de como os primeiros cristãos agiram em meio àquele contexto hostil no qual eles viviam. Atos 2, 44 até 47, onde nós lemos assim: todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Percebam, vejam qual era a maneira, qual era a prática. Como é que, em meio a esse contexto hostil, os cristãos, eles viviam e testemunhavam a sua fé. Em primeiro lugar, eles se reuniam nos cultos, semanalmente, frequentemente eles estavam lá. E é lá que eles se preparavam para viver e testemunhar a fé cristã na prática, no dia a dia, publicamente, em meio a esse contexto hostil em que eles viviam. E não era impondo, não era se isolando, mas era servindo uns aos outros. Eles, o texto mostra, as pessoas de fora, o texto fala que eles eram estimados por todos. As pessoas de fora que não eram cristãs, os pagãos, enfim, eles olhavam para os cristãos e se admiravam. Olha só, vejam como eles se amam, como eles se tratam bem. Mas os cristãos não paravam apenas no amor e no serviço entre eles, mas eles também amavam e serviam
aos outros, inclusive àqueles que os perseguiam. Porque, sim, muitas vezes os cristãos, inclusive, tratavam bem, tratavam com amor aqueles que perseguiam os cristãos. Então, essa prática, né, buscando constantemente o alimento espiritual, né, buscando esse relacionamento contínuo e constante na palavra, nos sacramentos, que nos são oferecidos no culto. Eles se reuniam em culto para que depois eles fossem lá no culto preparados para viver essa fé cristã no dia a dia. Sem tentar conquistar ou impor nada para as pessoas, mas também não se isolando, né? Muitos, essa fé, ela era confessada publicamente. Muitos cristãos foram mortos por causa disso, foram perseguidos, mas eles continuavam unânimes, firmes, sabendo que a vida, ela não se resume apenas à realidade presente, que tem algo muito melhor nos aguardando. Então, eles tinham um modo de vida diferenciado, e são diversos autores, né? Tem um artigo, tem alguns autores que eu estou lendo que descrevem de como um modo de vida diferenciado dos cristãos, a fé e o amor dos cristãos transformou uma cultura que estava fadada ao fracasso. Moralmente, hoje nós olhamos para a cultura atual, muitas vezes nós nos apavoramos com coisas que se tornaram comuns, normais, aceitáveis e até são incentivadas. Práticas erradas, práticas que não acrescentam, que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vão trazer consequências graves e sérias. E assim era a cultura greco-romana da época dos primeiros cristãos. Era uma cultura que estava fadada ao fracasso. Era mais cedo ou mais tarde essa cultura ia se degradar, ela ia acabar, e tanto que o mundo greco-romano ele deixou de existir. Aquela cultura ela entrou em decadência. E quem transformou essa cultura? Foram os cristãos. Porque nesse período, apesar de toda hostilidade, de não terem espaço público e não terem influência, os cristãos, alimentando-se na palavra, vivendo essa fé na prática, no dia a dia, eles transformaram toda uma cultura. E aí, tanto que depois, 300 anos depois, talvez esses 300 primeiros anos tenha sido o período de cristianismo mais autêntico. Por quê? Porque depois, quando Constantino se converteu e quando ela se tornou a religião cristã, se tornou a religião oficial do Império, muitas vezes até se tornou uma vantagem ser cristão. Agora, nos primeiros 300 anos, não era vantagem. Não era vantagem ser cristão. Muito pelo contrário. Ser cristão implicava em riscos para a própria vida, para os bens, porque muitos cristãos, às vezes, eles tinham seus bens confiscados. Os cristãos eram considerados pagãos pelo Império. Mas em meio a isso, em meio a essa cultura hostil, né, enfim, promíscua, os cristãos, vivendo a fé deles no dia a dia, impactaram toda uma cultura que depois, né, enfim, o Império, todo o Ocidente se tornou cristão, que toda uma cultura se tornou cristã. Só que aí, infelizmente, acontece aquilo que nós já vimos. Acontece uma acomodação, acontece uma mistura entre os papéis e as funções corretas, tanto da igreja e do Estado. E isso não é legal. E aí eu pergunto, diante desse exemplo dos primeiros cristãos, é possível testemunhar a fé cristã nos dias de hoje? Eu acho que não há outra resposta a não ser dizermos sim, é possível. Porque o contexto, vocês viram, né? O contexto no qual os primeiros cristãos viveram foi muito semelhante. Se não pior, e certamente foi pior. Nós não temos hoje uma perseguição aberta. Então o contexto foi muito mais difícil e desafiador, mas os cristãos estavam lá, testemunhando a sua fé. E por isso, né, o que hoje muitos veem, poxa, o mundo é mau, eu tenho que me esconder, me isolar do mundo. Não é se isolando. Porque esse mundo precisa dessa mensagem. Ou então, poxa, nós não estamos perdendo um espaço que não deveríamos perder. E sim, como é bom que nós durante muito tempo tivemos espaço, mas esse espaço, quando há uma confusão e uma proximidade muito grande entre igreja e Estado também, enfim, nós temos
nós temos marcas sombrias, tristes na história da própria igreja cristã, enquanto muitas vezes, né, houve essa mistura, quando o Estado assumiu o papel da igreja, querendo impor a fé, né, para as pessoas, ou quando a própria igreja tentou assumir o espaço do Estado, que é fazer justiça com as próprias mãos. Né? Então, houve confusão. E quando há confusão, é melhor que não haja espaço do que espaço. Então, essa perda de espaço que muitos veem isso, muitos cristãos veem isso como algo ruim, mas os teólogos, professores do nosso seminário lá nos Estados Unidos, muitos deles olham para essa nova realidade como uma excelente oportunidade de testemunho. Talvez hoje nós estejamos voltando para aqueles tempos que os primeiros cristãos vivenciaram. É claro, porque o contexto cultural não é muito diferente. Existe sim uma nova, os tempos passaram, os tempos são outros, é uma nova realidade, uma realidade diferente, mas nós estamos sim diante de uma grande oportunidade de testemunhar a nossa fé. E como testemunhar a fé cristã, então, no contexto atual? É aquilo que eu já mencionei. Não é pelo exílio, não é se isolando, não é pela conquista. Né? O mundo precisa dessa mensagem. O mundo está sedento dessa mensagem. Durante o período moderno, o iluminismo, que colocou a razão humana no centro das atenções, tirou Deus do trono e colocou o ser humano, durante esse período, né, se ovacionou a razão absoluta. E muitas vezes se chegou a afirmar que a fé cristã, a religião, é uma questão de tempo e ela vai ser extinta. Mas não é isso que nós vemos. Porque nos últimos anos há uma crescente muito grande de volta da religiosidade. Mas, infelizmente, nós vemos hoje em dia tipos de religiosidade que estão muito distantes da fé cristã, daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Estão muito distantes de Cristo. E fora de Cristo não há salvação. Então, não é nos isolando, porque o mundo precisa dessa mensagem. Mas também não é achando que agora nós temos que reinar ou dominar todo o país e toda a cultura e governar, enfim, ter autoridades cristãs instituídas e governar com uma Bíblia nas mãos e impor os princípios cristãos para a sociedade, para a cultura. Não é por aí também. Jesus não fez isso. E não é nosso papel fazer isso. Não é impor, mas seguir o exemplo dos primeiros cristãos. O que eles fizeram? Vejam, eles semanalmente se reuniam e muitas vezes nós temos belíssimos templos, belíssimas igrejas, podemos nos reunir, graças a Deus, livremente. Enquanto muitas vezes os primeiros cristãos, eles se reuniam em catacumbas, às vezes em casas escondidas, porque o culto cristão era proibido. Nós, graças a Deus, não temos liberdade de culto. Podemos nos reunir e é na igreja, no culto, no estudo da palavra, recebendo os sacramentos, que nós somos alimentados e nutridos para que possamos então viver e testemunhar essa fé em Cristo em nosso dia a dia, lá junto de nossa família, dos nossos vizinhos, no nosso trabalho, os colegas de trabalho, nossos colegas de escola, de universidade, assim por diante. E essa fé cristã, é importante lembrar, Tiago diz isso, a fé cristã, ela não é morta, mas ela é viva e ativa neste mundo, né? Porque nós não podemos, e por isso, infelizmente, o cristianismo vem recebendo muitas críticas, porque muitas vezes se pensa, bom, eu não sou desse mundo, eu estou esperando a pátria celestial, então a realidade à minha volta, necessitados, enfim, e se dane. Mas não é assim. Essa não é a fé cristã autêntica. Ajudar aos necessitados, né, o que hoje nós chamamos de ação social, né? Muitos acham, não, ação social é uma função do Estado, que deve zelar pelo cuidado dos necessitados e assim por diante. Sim, o Estado tem essa função também, mas a origem da ação social, do cuidado aos necessitados, aos que precisam, aos enfermos, seja quem precise, não está no Estado, não foi o Estado que desenvolveu esse cuidado para com aqueles que precisam. Foi a igreja cristã. E Atos, o texto que nós lemos há pouco,
é um exemplo disso. Eles se amavam e cuidavam uns dos outros, e cuidavam, inclusive, daqueles que eram os inimigos, que os perseguiam, os pagãos, as pessoas da sociedade em volta. Então, sim, anunciamos uma mensagem eterna, mas não negligenciamos a realidade presente enquanto estivermos neste mundo. E aí nós temos, sem dúvida, uma riqueza teológica inigualável. A nossa riqueza ela é muito grande. Nós temos algo para oferecer. O relativismo dos dias atuais ele faz com que muitas pessoas se sintam muitas vezes perdidas quanto à própria identidade. Todos nós temos perguntas existenciais. Afinal, qual é o propósito da vida? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Qual é o significado de tudo? Né? Qual é o significado da vida humana? O iluminismo, a razão absoluta, ela deixou um vazio muito grande. E esse bom religioso, essa volta, parece que muito grande das pessoas a um tipo de espiritualidade. A gente vê, então, assim, muitas delas distorcidas da palavra de Deus. Isso é justamente porque o racionalismo, o período moderno que exaltou demais e endeusou a razão humana, ele de fato não, ele fracassou porque ele não consegue responder aquelas perguntas que fazem parte da essência do ser humano. Então, muitas pessoas hoje se veem perdidas e nós temos respostas. Nós podemos, através da nossa teologia, ajudar essas pessoas a responder essas questões existenciais, essas perguntas que fazem parte da essência do nosso ser. E um dos aspectos que eu quero rapidamente, agora já me encaminhando para a parte final, que eu quero abordar aqui, é o conceito que Lutero chamava das duas justiças do cristão, mas que são essenciais para a vida de qualquer ser humano. Nós temos uma justiça passiva, e essa justiça passiva, ela diz respeito à nossa relação com Deus. Deus é o nosso Criador, Ele nos cria, Ele nos mantém. É graça, nós não fazemos, não somos nós, Deus me cria, eu vou... Não, Deus nos cria. Nós somos passivos. Nós sofremos, Deus nos cria, nós sofremos a ação de Deus, no sentido positivo. Ele nos faz, Ele nos cria, Ele nos mantém nesse mundo. É claro que depois do pecado, Ele estragou todo o propósito original. Ele fez com que se perdesse esse sentido, o significado da existência. Mas em Cristo, Ele novamente restaurou aquilo que o pecado estragou. Ele restaurou a nós e a própria criação. Hoje, a nossa paz com Deus, o perdão que nós temos em Cristo, ele é totalmente passivo. Eu não posso fazer nada, né? No culto o pastor mencionou, né? Não aquilo que eu faço, mas o que Deus, o que Cristo faz por mim. Então, justiça passiva é isso. A nossa criação, o nosso ser, nós somos criaturas de Deus, Ele nos fez, e Ele nos salvou em Cristo, Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos deu uma segunda chance, uma nova chance de um novo relacionamento com Deus, um relacionamento de paz, um relacionamento que nós vivemos já aqui e que será pleno na eternidade. E essa primeira justiça, onde nós somos totalmente passivos, que diz respeito à nossa relação com Deus, dessa justiça flui a segunda justiça, que é a justiça ativa. E aqui não. Aqui agora nós não somos passivos, porque aqui agora nós vamos agir. Essa justiça ativa, ela diz respeito com relação ao mundo. Porque lá em Gênesis diz, tudo que Deus criou é bom. O pecado manchou, corrompeu, mas a partir da restauração, da obra redentora de Cristo, Deus redime a nós e também a criação. E nós, como filhos perdoados, redimidos, não vamos mais olhar para essa criação, para esse mundo, como algo ruim. Não, esse mundo é bom. Deus, por mais que a gente veja claramente as manchas do pecado, mas nós olhamos para esse mundo, para as outras pessoas, as outras criaturas de Deus criadas, a imagem e semelhança de Deus, como a boa criação de Deus. E nós vamos agir nesse mundo. Nós vamos servir ao nosso próximo, ajudar aos necessitados, amar uns aos outros e cuidar dessa boa criação de Deus. É assim isso é a resposta a toda a questão existencial do ser humano. Afinal, quem eu sou? O que eu estou fazendo? Qual é o propósito?
o que eu preciso fazer aqui? Então eu olho para os dois tipos de justiça e tenho a resposta, porque Deus me diz, olha, eu te criei, o pecado estragou, mas eu te salvei, eu te redimi, e agora eu te coloco no mundo para que você também, assim como em Cristo, eu restaurei o teu relacionamento comigo, para que agora, a partir dessa fé, dessa justiça passiva, você também possa ter melhores relacionamentos neste mundo. Agir, né, de maneira amorosa, sempre de maneira sacrificial, porque esse é o exemplo de Cristo, amando, servindo uns aos outros e cuidando deste mundo, preservando este mundo no qual Deus nos colocou. E é isso, se a gente colocar isso em prática, esses dois tipos de justiça, vocês podem ter certeza que isso será um modo diferenciado. E, na verdade, aquele exemplo que nós ouvimos há pouco dos primeiros cristãos, aquele modo de viver, a justiça passiva, ela nos é oferecida domingo após domingo, semana após semana nos cultos, na palavra de Deus, na Santa Ceia, no batismo, nos sacramentos nos é oferecida essa graça, essa justiça passiva, para que depois nós possamos ir ao mundo e viver a justiça ativa. Foi exatamente isso o que fizeram os primeiros cristãos. E esse modo de viver diferenciado impactou e transformou toda uma cultura que estava condenada, fadada ao fracasso. E certamente assim, a palavra de Deus é imutável. E se nós sempre buscarmos esse Deus que vem até nós e recebermos passivamente, recebermos essa graça, e a partir disso, ativamente nos colocarmos neste mundo, amando, servindo ao próximo, cuidando da criação, certamente isso também deixará impactos muito positivos nesse nosso mundo, nesse novo contexto, nessa nova realidade na qual nós vivemos. E muitas pessoas certamente serão alcançadas por este Cristo que quer salvar a todos. Era isso. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos capacite e que possamos, de fato, semana após semana, sempre que possível, buscarmos na palavra, nos sacramentos que são oferecidos na igreja, no culto, buscarmos esse alimento e nos prepararmos para a vida diária, porque o testemunho, ele não é apenas na igreja, mas o testemunho ele acontece e não é só o pastor, mas é cada um de vocês, cada cristão individual tem essa responsabilidade, e para que ele esteja preparado e capacitado para o testemunho, é necessário, é fundamental que ele esteja firmado em Cristo, na palavra, nos sacramentos, para que ele possa agir em favor desse mundo, graciosamente, assim como Deus graciosamente age em nosso favor. Que Deus nos abençoe. Amém. Antes de encerrar, né, nós já, enfim, concluímos como se fosse uma oração, mas eu ainda quero, né, fazer uma breve oração para nós encerrarmos este momento. Nos dirigimos a Deus em oração. Querido e amado Pai, nós te agradecemos por este momento, por podermos estudar a Tua Palavra e sermos, de fato, termos essa reflexão. Nós vivemos em dias difíceis, onde parece que cada vez mais estamos perdendo espaço, e que não olhemos para isso apenas como algo ruim, mas que possamos olhar para essa nova realidade também como uma boa oportunidade para testemunharmos a nossa fé. E que, a exemplo dos primeiros cristãos, possamos, dia após dia, buscarmos o fortalecimento da nossa fé na Tua Palavra, semanalmente nos cultos, na igreja, nos sacramentos, na Santa Ceia, fortalecermos essa fé, para que em nosso dia a dia testemunhemos Cristo, o Salvador do mundo. Esteja conosco também, Senhor, nesta noite. Dá a todos nós um bom descanso, um bom repouso, e que amanhã despertemos para um novo dia. É isso que te pedimos, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, este foi o nosso estudo de hoje. Desejo a todos as mais ricas bênçãos de Deus, um bom descanso e até uma próxima. Tchau.